E Hollywood ganha mais uma polêmica para fechar o ano com chave de ouro. O mundo dos famosos está sendo abalado com mais uma treta e dessa vez bem grande. Hoje vamos manter vocês informados sobre o caso que está ganhando os holofotes no tapete vermelho e que os protagonistas são Justin Baldoni e Blake Lively, que há poucos meses estrearam o filme É Assim que Acaba. Apesar de abordar um assunto bem delicado, o longa veio recheado de burburinhos de que a atriz e o diretor estariam desenvolvendo narrativas diferentes além de comportamentos antiprofissional, tirando o foco total do real propósito da história, que foi adaptada do livro de Colleen Hoover. Mas antes, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos que são postados. Assim que estreou em agosto desse ano, o filme que narra a história de Lily Bloom, personagem interpretada por Blake Lively, virou um frisson nas redes sociais não por sua abordagem que carrega um tema bem importante sobre violência doméstica, assunto que se tem discutido com frequência desde o movimento Me Too. Após esse lançamento, a atriz começou a chamar a atenção do público pela forma como ela fez a divulgação do longa, em um ambiente bem colorido e florido. Blake chamou a atenção para o filme de uma forma um tanto quanto romantizada, deixando de lado o fato de que não é esse o propósito da história. Além disso, fazendo várias divulgações de marcas famosas e faturando um extra por essas publicidades. Outra questão que chamou a atenção foi que grande parte do elenco estava quase sempre ao lado da atriz e nunca ao lado do diretor. Algo bem estranho e incomum quando se fala em lançamentos e estreias em que, no geral, o elenco trabalha sempre junto e assim fazem as turnês de divulgação. E por outro lado, tínhamos o diretor e produtor do filme, Justin Baldoni, sempre sozinho e focando na questão importante que o filme aborda e conversando com as pessoas, ou seja, foi quase um serviço de utilidade pública, e muitos internautas apontaram esse comportamento de Justin como correto, divergindo com o de Blake e do resto do elenco. O fato de que Justin estava sozinho sem o elenco elevou mais ainda as discussões sobre o que realmente estava acontecendo, e Blake era o grande problema em questão. E então aconteceu. Blake levou uma enxurrada de críticas e foi cancelada pelo tribunal da internet. Muitos internautas criticaram a postura da atriz a ponto de resgatarem momentos em que ela foi bem hostil em entrevistas e até posts antigos em que Blake não parecia ser uma pessoa tão legal assim. E uma dessas citações era sobre o sumiço de Kate Middleton, que estava se tratando em segredo de um câncer, algo que veio a público depois que a princesa de Gales fez seu relato oficial. Sem contar que os tabloides também criticaram a postura de Blake por envolver seu marido Ryan Reynolds na produção do filme, em que supostamente ele teria escrito parte do roteiro, beneficiando sua esposa, a protagonista do filme. Outra situação em que Blake foi muito criticada foi sobre se aproveitar do hype do filme estrelado por seu marido, que era Deadpool e Wolverine, onde um vídeo em que Ryan aparece entrevistando o ator Brandon Sklenar, que é o personagem coadjuvante na história, algo totalmente fora de contexto e desnecessário. Thank you, Brandon. I love the movie. Appreciate it. Thanks, man. Okay. Oh, God. Cool. It's not every day the husband gets to interview his wife's love interest in a film. It's kind of crazy. I don't remember seeing this on the Let's schedule. dive in, shall we? So I saw you posing in a photo with Mrs. Reynolds, and I'm sorry, what do you call her? Do you guys have a nickname or No. something? Okay, no, just so it's Mrs. Okay. Anyway, I saw this photo. It was very suggestive. So I got it right here. I'm gonna get right to it. How do you explain that? E no final virou uma bagunça. Ninguém entendeu nada, pois não era normal esse tipo de postura entre elenco e diretor. Algumas pessoas chegaram a dizer que tudo não passava de marketing, e outros realmente acreditaram que tinha alguma coisa errada nessa situação. Pois bem, agora a bomba estourou. Por agora, em pleno dezembro de 2024, vazou tudo. Blake está processando Justin Baldoni. A notícia veio a público pelo TMZ e também pela revista People. Ela está processando Justin por assédio sexual e difamação. De acordo com os documentos que foram divulgados, Justin não tinha uma postura muito adequada durante as gravações do filme. Blake alega que o diretor era hostil e fazia insinuações a respeito de seu corpo. Ela também o acusou de passar do tempo estipulado quando fazia cenas de beijos e era bem invasivo nas cenas mais quentes, algumas que nem estavam no roteiro. Essas conversas já tinham rolado antes mesmo das cenas serem gravadas, e a atriz pediu para fazer algumas reformulações dessas cenas. Mas segundo Blake, Justin não cumpriu como combinado.
Ainda nos documentos que vazaram do processo, ela revela que Justin comentava sobre seu antigo vício em pornografias e mostrava imagens de mulheres nuas, não só para ela, mas também para outros atores do elenco. Outra questão que está nos autos foi que antes de retornar com as gravações que foram interrompidas em 2022 durante a greve dos roteiristas, Blake acionou seus advogados e listou uma série de exigências para que ela pudesse retornar com segurança para a produção do filme e não passar por mais constrangimentos dentro do set de filmagens. Outra revelação que pegou todos de surpresa foi que durante toda essa fase de divulgação do filme, Justin montou um gabinete de crise e contratou uma equipe que supostamente motivou o cancelamento de Blake na internet. Nesses documentos constam conversas do ator com sua equipe sobre como ele teria orquestrado as notícias a respeito do comportamento da atriz e que seriam divulgadas situações negativas a respeito de Blake. Inclusive implantar histórias de que Blake era uma pessoa ruim e era horrível de se trabalhar com ela. As mensagens trocadas por Justin e sua equipe ainda sugerem que ele seja o bonzinho da história e Blake seja odiada até mesmo por outras mulheres. Depois que tudo foi exposto na mídia, o advogado de Justin Baldoni negou as acusações e disse que são falsas e obscenas e tem intenção de causar dano público. E por consequência dessas acusações, Justin foi imediatamente dispensado de sua agência de talentos, a WME, a que o representava. A agência alega não concordar com a conduta inapropriada do ator e diretor. Por outro lado, Blake se pronunciou através do The New York Times dizendo que sua intenção é desvendar essas táticas retaliatórias sinistras para prejudicar pessoas que falam sobre má conduta, visando proteger outras que podem ser alvos. Me diga o que vocês acharam de toda essa história. Deixe nos comentários a sua opinião.